Vamos falar sobre princípios constitucionais do direito brasileiro. O artigo 37 da Constituição, ele estabelece que a administração pública, tanto a direta como a indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, do município, obedecerá aos seguintes princípios: limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios que estão expressos na Constituição, ok? Tanto a administração direta quanto a administração indireta precisam seguir esses princípios. A gente vai ver cada um deles. E não basta você apenas decorar esses princípios, você precisa entender o que significa cada um desses princípios, tendo em vista que as questões, elas vão apresentar uma situação e vão perguntar ali qual princípio está relacionado. Começando pelo princípio da legalidade. Princípio da legalidade. No que se refere aos particulares, o princípio da legalidade está consagrado no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, e dispõe que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então você, particular, eu só posso ser obrigado a fazer uma coisa ou deixar de fazer uma coisa se existir uma lei me obrigando ou me impedindo de fazer essa coisa. Com a administração pública é um pouco diferente. A administração pública, o administrador público, ele está sujeito aos mandamentos da lei em todos os seus atos. Portanto, se não existe uma lei autorizando a prática de uma conduta, o administrador, ele não pode praticá-la. Então, vê, se não existe uma lei me proibindo, eu posso fazer. Eu, particular. Mas o administrador não. Para ele fazer alguma coisa, não basta não ter uma lei proibindo. Tem que ter uma lei mandando ele fazer. Então, isso é diferente, ok? Então, um ato administrativo praticado sem respaldo legal está sujeito à anulação por motivo de ilegalidade, mesmo que esse ato favoreça a coletividade e traga benefícios aos administrados. Mesmo que o ato seja um ato bom, se esse ato não está em lei, se a lei não manda que o administrado faça isso, esse ato está ilegal. Se ele é ilegal, ele vai ser anulado, ok? Muito bem. Segundo princípio, princípio da impessoalidade. O princípio é bem tranquilo. O princípio da impessoalidade ele pode ser estudado aqui de algumas formas, né? Primeiro, dever de tratamento de isonomia a todos. Impõe à administração a obrigação de conceder tratamento isonômico a todos os administrados que se encontram em situação idêntica. Então, pessoas idênticas devem ser tratadas, pessoas que se encontram em situações idênticas devem ser tratadas de forma igual, ok? Assim, fica vedado o tratamento privilegiado a alguns indivíduos em função de amizade, de parentesco, troca de favores. Tudo isso fere o princípio da impessoalidade. Você, quando é um servidor, quando você está atuando para a administração, você não pode privilegiar ou prejudicar alguém porque é seu amigo ou seu inimigo, ok? Então, o princípio proíbe que os administradores públicos pratiquem atos prejudiciais aos particulares em razão de inimizade ou perseguições políticas. Então, não pode praticar um ato nem para ajudar um amigo, nem para favorecer ou para prejudicar um inimigo, porque isso fere o princípio da impessoalidade. A obrigatoriedade de realização de concurso público para seleção pessoal, bem como a licitação para obras, serviços, compras, alienações no âmbito da administração pública, são consequências aí dos mandamentos contidos no princípio da impessoalidade. Porque o concurso público, você não vai contratar um amigo seu, um parente seu, alguém que você gosta, não. Aquele que melhor se qualificar para aquele cargo será contratado, independente, será aí selecionado, né, no concurso, independente de parentesco, amizade, inimizade. Então, é uma forma de tratamento isonômico, beleza? Outra coisa é vedação da promoção pessoal. Vedação à promoção pessoal. Olha que legal isso aqui. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá conter
deverá ter caráter educativo, informativo ou orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Entenderam? Então, propaganda num serviço de campanha do governo, dos órgãos, do município, do estado, de que for, não pode ter ali símbolos representando aquele partido, não pode ter ali imagens representando o prefeito. Ah, o prefeito não sei quem que fez isso, isso, isso. Não pode. Se está usando dinheiro público, não pode haver essa promoção pessoal. É vedada a promoção pessoal. Ok? Isso significa que ao realizar divulgações dos atos, programas, obras e serviços executados pela administração pública, o gestor não pode se valer da oportunidade para promover seu nome. Por isso que as propagandas vêm, governo do estado, prefeitura municipal tal lugar, para não haver essa promoção pessoal. Em alguns interiores sempre tem, né? Mas a gente tem que estudar o que a lei diz, ok? Apresentando como se fosse o único responsável pelos feitos, ó. Então não pode isso aqui, não pode haver essa promoção pessoal. Beleza? Princípio da moralidade. Esse princípio da moralidade impõe que os agentes particulares se relacionam com a administração pública, atuem com honestidade, com boa-fé, lealdade, respeitando a isonomia e demais preceitos éticos. A moralidade administrativa constitui pressuposto de validade de todo ato administrativo. Portanto, veja esse detalhe. Não é suficiente que o ato seja praticado de acordo com a lei. Ele deve também obedecer à moralidade. Às vezes, o ato ele é legal, mas não é moral. Então, aí ele está ferindo o princípio da moralidade. Por exemplo, uma cidade está com déficit no número de ambulância. O prefeito, entretanto, prefere utilizar o dinheiro do orçamento público, que poderia ser destinado para a compra de novas ambulâncias, para trocar a frota de automóveis dos seus secretários. É ilegal isso? Não é, mas não é moral, porque não foi aí utilizado de boa fé, de lealdade, de isonomia, ok? Então, isso aí é um princípio da moralidade. Princípio da publicidade. O princípio da publicidade impõe que a administração pública conceda aos seus atos a mais ampla divulgação possível entre os administrados. Os administrados somos nós, né, que estamos aqui. Pois, assim, estes poderão fiscalizar e controlar a legitimidade das condutas praticadas pelos agentes públicos. A publicidade dos atos, propagandas, obras, serviços dos órgãos públicos deverão conter caráter educativo, informativo, de orientação social. Então, precisa haver essa publicidade, ok? Algumas exceções existem para a proteção da intimidade ou da privacidade do cidadão e para a segurança do Estado e da sociedade. Então, nem tudo precisa ser divulgado, mas, em regra, os atos da administração são públicos. Algumas restrições podem ocorrer para proteger aí a vida privada, a segurança do Estado, da sociedade e etc. As possibilidades de restrição da publicidade devem estar sempre respaldadas na lei. Então, a lei vai dizer quais atos podem ser aí restrito à sua publicação, ok? O princípio da publicidade é respeitado quando, por exemplo, se garante ao particular acesso aos atos públicos, às contas públicas, aos certames públicos, por meio de publicação dos atos na imprensa oficial e pela disponibilização de informações e dados nos canais oficiais da administração, como o portal da transparência. Por exemplo, se você é servidor público, sua remuneração, ela é uma remuneração que fica exposta. Qualquer um pode chegar lá no portal transparência e ver quanto você ganha. Isso é um exemplo da publicidade dos atos. Princípio da eficiência. O princípio da eficiência não constava expressamente no texto original de 1988. Ele foi inserido na emenda constitucional de número 19 de 1998. Esse princípio exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição
e rendimento funcional. Como consequência, vislumbra o aumento tanto da produtividade dos servidores públicos quanto da qualidade dos serviços públicos prestados à coletividade, além da redução dos custos da administração, gerando economia e recursos para os cofres públicos. Então, a atividade deve ser exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. Ok? Princípio da eficiência. Se cair alguma coisa sobre o princípio da eficiência, dizendo que ele não estava originalmente na Constituição Federal, isso é verdade, ele foi inserido depois. Ok? Agora vamos falar dos princípios explícitos ou implícitos. Esses não estão diretamente escritos na Constituição, mas são extraídos na leitura de seus artigos. Ok? Eles não estão expressamente indicados na Constituição. Princesa, com M mesmo, viu? Princípio da proporcionalidade, razoabilidade, indisponibilidade, motivação, continuidade, especialidade, supremacia do interesse público e autonomia, ou autotutela. Vamos entender esses princípios. Proporcionalidade. A essência do princípio da proporcionalidade é garantir que os meios adotados sejam adequados aos fins legais que deseja alcançar. No caso concreto, para que o ato administrativo da administração esteja em conformidade com o princípio da proporcionalidade, devem estar presentes os seguintes elementos ou subprincípios: necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Necessidade, o meio escolhido é o que causa menor prejuízo possível ao indivíduo. Adequação, o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim pretendido. E proporcionalidade, no sentido estrito, as vantagens a serem conquistadas superam as desvantagens. Então, esse é o princípio da proporcionalidade. Esse princípio, por exemplo, é utilizado na hora de você aplicar uma multa. Tem que ser uma multa proporcional ao dano que aquela pessoa causou. Tem que ser algo necessário, tem que ser adequado, ok? Princípio da razoabilidade. Está diretamente relacionado ao senso comum, à percepção que a maioria das pessoas possui sobre determinado assunto. Por isso, quando o administrador público atuar, terá sempre que ter bom senso, levando em consideração o entendimento do homem médio. Ou seja, ser razoável, não ser rígido demais e também não ser muito frouxo, né? Tem que seguir a lei, mas de forma razoável, sem exageros, beleza? Indisponibilidade do interesse público. Esse princípio fundamenta a disciplina o regime jurídico administrativo, juntamente com o princípio da supremacia do interesse público. De acordo com a indisponibilidade, os bens e interesses públicos não pertencem à administração, cabendo aos agentes administrativos apenas geri-los e conservá-los em prol da coletividade, não podendo dispor do interesse público para beneficiar a si próprio e a terceiros. Então, o administrador não pode pegar os bens públicos e começar a utilizar para ele, ok? Isso estaria ferindo o princípio da indisponibilidade do interesse público. A necessidade da realização de concurso público para a contratação de servidores é uma manifestação do princípio da indisponibilidade do interesse público. O administrador não pode, via de regra, escolher um parente ou um conhecido para integrar os quadros da administração, devendo haver uma seleção pública, imparcial, com critérios objetivos de avaliação para que toda a coletividade possa concorrer ao cargo. Ou seja, o bem não é privado para a pessoa chegar lá e dizer, não, então vou pegar aqui, contratar meu parente, colocar aqui para ele receber o salário, para ajudar ele, mas o bem não é seu. Então você precisa aí prestar um concurso público para ser, então, contratado o melhor para a administração. Beleza? Além disso, o certame público determina que a pessoa mais bem colocada na prova seja contratada, garantindo profissionais qualificados no atendimento à sociedade. Então, indisponibilidade do interesse público. O interesse público
os bens públicos eles não estão disponíveis aí para os administradores utilizarem como quiser. Motivação. O princípio da motivação implica para a administração o dever de justificar seus atos, apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato que autorizam a prática do ato. Por exemplo, na concessão de férias para um servidor público, o motivo de fato será ele ter completado o período aquisitivo e o motivo de direito será o disposto no Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos, que regulará o direito de férias dos funcionários daquela administração. Então você tem que motivar os seus atos, ok? Os motivos de fato e de direito precisam estar expostos. Motivação não se confunde ali com motivo. Motivo é a causa do ato, enquanto a motivação é a justificativa para a prática do ato. É a exposição, né? Quando você expõe, externa o motivo, você está exercendo aí a motivação. Então, os atos administrativos precisam ser motivados. Precisa se explicar por que aquele ato está sendo executado daquela forma. Continuidade. A prestação de serviços deve ocorrer de forma contínua, não se permitindo, em regra, a interrupção ou suspensão daqueles serviços considerados essenciais às atividades cotidianas da sociedade. Nesse caso, o princípio alcança tanto os serviços prestados de forma direta quanto indiretamente, através de concessionárias, permissionárias pelo Estado. Para que fique caracterizada a continuidade do serviço público, não é necessário que a prestação ocorra diariamente, mas sim com regularidade. O serviço de coleta de lixo, na maioria das cidades brasileiras, por exemplo, não é realizado diariamente, mas de forma regular, em determinados dias da semana. Ele não pode ser interrompido, já que é um serviço essencial. Então, é o princípio da continuidade, beleza? Os serviços públicos devem ocorrer de forma contínua. Os serviços essenciais não podem ser interrompidos. Por exemplo, um hospital não pode parar. A polícia não pode parar. Que aí iria de encontro ao princípio da continuidade. Especialidade. As entidades administrativas são criadas pelos entes públicos por lei ou mediante autorização legal para a execução de atividades administrativas especializadas em determinada matéria. Então, veja, a administração pode criar entidades, né? Os entes políticos aí podem criar entidades para executar tarefas que são aí típicas da administração. Ok? Nisso se traduz o princípio da especialidade. É a prerrogativa da administração pública em criar entidades para atuar em áreas específicas. Como o caso do IBAMA, que atua na área de meio ambiente, o INSS, que gere a Previdência Social, e o DETRAN, que regulamenta as questões de trânsito no Brasil. Ok? Princípio da especialidade, a administração vai criar aí entidades, né? Vai criar entidades para atuarem em determinadas áreas relacionadas a determinada matéria. Beleza? Princípio da supremacia do interesse público. Enquanto a indisponibilidade do interesse público impõe sugestões e restrições para a administração pública e seus agentes, o princípio da supremacia do interesse público assegura prerrogativas, privilégios. Ou seja, entre um interesse privado e o público vai se sobressair. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado também é um dos responsáveis pela estruturação do regime jurídico administrativo, estabelecendo a posição de supremacia da administração pública nas relações jurídicas travadas com os particulares. Se for necessário estabelecer restrições a direitos individuais em prol da coletividade, a administração estará autorizada a fazê-lo. Um exemplo da utilização aí desse princípio é o poder da administração pública em realizar desapropriações, sob a justificativa de atender a uma utilidade pública, restringir o direito de propriedade do particular. Então, a administração pode restringir um direito particular para assim beneficiar o interesse público. Tenho minha casa ali, amo minha casa. Mas se ali for melhor para a administração e para a coletividade que passe um viaduto ali, a administração vai
desapropriar. Vai ter que indenizar, mas vai desapropriar, você não tem o que fazer. Autotutela. Autotutela é o controle que a administração exerce sobre os seus próprios atos, o que lhe confere a prerrogativa de anulá-los, se forem ilegais, e de revogá-los, se forem inconvenientes ou inoportunos, sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário. Então, a administração, ela realizou um ato. O ato foi ilegal. Ela não precisa que o Poder Judiciário chegue e diga, olha, seu ato é ilegal, você vai ter que anular. Não, ela sozinha pode fazer isso. Ah, ela realizou um ato discricionário que viu que não é mais oportuno ou conveniente. Então, ela pode revogar esse ato, ok? Sem a participação do Poder Judiciário. A administração não precisa ir até o Poder Judiciário para controlar seus atos administrativos, mas deve exercer esse direito dentro do prazo legal. Quando for anular seus atos ilegais, é necessária a instauração de processo administrativo, garantindo o contraditório e a ampla defesa. A revogação é possível quando se tratar de atos discricionários, por simples análise de conveniência e oportunidade. Então, galera, esse daqui foi o nosso conteúdo de atos ou de princípios da administração pública. Segundo tópico aqui é a organização da administração federal. Vai ficar para outro dia. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário aí. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.